Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Em outras traduções, que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. Em algumas traduções, não lhe permitiu. Mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Repita assim comigo: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E você se senta dando glória ao Senhor, porque Ele está aqui neste lugar. Louvado seja o Senhor que fez o céu e a terra e nos dá a oportunidade de estarmos aqui nessa casa de oração mais uma vez. Hoje é uma noite especial, noite de ceia, onde nós nos reunimos para nos lembrar do sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário por mim e por você. O tema escolhido foi dado pelo próprio Espírito Santo nas orações durante esta madrugada. Li e reli vários textos bíblicos, até mais conhecidos, mas Deus me deu uma visão a respeito deste tema como eu nunca antes tinha conseguido enxergar. Meditei, perguntei ao Senhor, e durante todo o culto, quando eu tenho a oportunidade de ministrar, eu também fico ali, quando eu dou a oportunidade para as pessoas perguntando: Senhor, é esse? Senhor, é essa mesma mensagem? E algumas vezes o Senhor muda a mensagem, mas hoje Deus quer que nós venhamos falar sobre o endemoniado gadareno. E se eu fosse pregar subordinado a um tema seria as escolhas de Deus. Porque existem alguns momentos nas nossas vidas que nós conseguimos identificar com os nossos próprios olhos algumas escolhas que Deus faz, que muitas vezes nos põe a pensar, nos põe a meditar. Diaconisa Elisângela, porque nós costumamos facilmente descartar coisas, não só coisas, mas pessoas, que para nós, por algum motivo, não será ou deixou de ser útil em algum momento das nossas vidas, ou agora, ou que está por vir, ou até mesmo que já passou. Nós costumamos muitas vezes ver as pessoas por aquilo que nós achamos que elas poderão se tornar, ou até mesmo que elas já foram, ou que elas estão neste momento não por vontade delas próprias, mas pelas circunstâncias da vida. O texto é forte, fala de uma libertação, de um homem que estava dominado por demônios, e não eram por poucos demônios. A própria palavra fala que era por legião, e legião são centenas de milhares de demônios dentro de uma única pessoa. Eu já tive a oportunidade de me encontrar com pessoas nesse estado de calamidade, podemos assim dizer, de miséria, porque quando tantos demônios entram numa pessoa, na maioria das vezes quer dizer que essas pessoas deixaram muitas oportunidades passar nas suas vidas.
e ficaram naquelas idas e voltas. Você consegue entender? Você consegue compreender? E a palavra do Senhor diz que é assim mais ou menos que funciona o mundo espiritual. Preste bem atenção. Deus se apresenta. Aqueles que estão no ambiente conseguem identificar a presença divina, e no momento em que a presença divina entra e se apresenta, duas coisas acontecem. Primeiro, os demônios tentam se ocultar, se esconder. Segundo, a gente consegue identificar em nós mesmos, sem precisar ninguém dizer ou apontar, todas as nossas falhas. Você está entendendo? Nós conseguimos identificar esse tipo de mover, de ação espiritual, quando nós começamos a ler a palavra do Senhor em alguns textos bíblicos do Antigo Testamento. Um dos mais claros que mostra que é assim que acontecem determinadas coisas no espiritual, no mover do espiritual, está contido no livro de Isaías, quando Isaías consegue ver o trono de Deus e os serafins adorando ao Senhor. Naquele momento, quando o mundo espiritual abre-se para Isaías, Isaías vê o trono de Deus e as criações de Deus, as criaturas de Deus, e aquilo faz com que a materialidade, ou seja, assim, o corpo físico de Isaías reconheça o dom da vida. E quando a matéria reconhece o dom da vida, ela costuma expurgar ou tentar expurgar para fora aquilo que não poderia estar e não faz parte do plano de Deus para a vida de quem Deus está se revelando naquele momento. Quando Isaías vê o trono, ele reconhece que há algo nele que não condiz com a presença de quem ele está. Você está conseguindo entender isso aí que Deus está falando para você? Ele reconhece que nele há uma transgressão, uma fragilidade. E ele diz: sou eu, um homem de lábios impuros, em meio a uma sociedade de impuros lábios. Ou seja, ele era alguém que provavelmente falava coisas que não agradavam ao Senhor. E ele diz: Senhor, permita que os teus anjos tragam aí de debaixo do teu trono brasas vivas do teu altar e toquem os meus lábios para que eles sejam purificados e eu possa me tornar aquilo que o Senhor deseja neste momento. Em outra situação, em uma campanha que nós costumamos ver e participar aqui dentro da nossa igreja, que são os 21 dias de jejum de Daniel. Daniel fala sobre a sensação no espiritual de quem é visitado por Deus ou pelas suas criações, como anjos, não é? A palavra diz que Daniel constantemente se colocava a orar, e quando ele orava, Deus respondia instantaneamente dos altos céus. E quando Daniel começava a abrir a boca, o anjo vinha, porque naquele momento eles não tinham o privilégio que eu e você hoje temos, de ter o Espírito Santo agindo e habitando dentro de nós. Então, ele, por não ter o Espírito Santo, Deus tinha que trazer alguém para falar com Daniel face a face. Mas nós sabemos que nenhum de nós consegue suportar a presença de Deus. A nossa carne não consegue suportar a presença espiritual de Deus. Então ele mandava um anjo que de forma teofânica, ou seja, um anjo específico, um anjo mensageiro, um arcanjo, provavelmente Gabriel, que era o que é usado em muitas partes bíblicas para levar a mensagem de Deus para quem ele precisava falar. E Daniel diz que quando o anjo, em forma teofânica, se apresenta
anjos do Senhor, ou o anjo do Senhor, o seu corpo físico não suportava. E quando o seu corpo físico não suportava, ele caía por terra. E às vezes até nos faz rir, que ele diz que o anjo precisava falar com ele, mas ele estava prostrado, sem força, e o próprio anjo pegava ele pelo pescoço, pelos ombros ali, levantava ele. E há uma passagem bíblica que Daniel próprio descreve, que diz: e mesmo de pé eu não conseguia me controlar, e os meus joelhos batiam um no outro. Essa é a presença de Deus. E no mundo espiritual é assim: Deus chega, se apresenta, identifica, e a gente consegue também sentir e dizer: eu errei, eu pequei, eu estou em posição que não agrada a Deus. Costumamos pedir perdão neste momento. E a palavra do Senhor diz que o demônio que está habitando dentro de nós e nos coagindo, ou seja, nos usando como fantoche, nos usando como marionetes nas suas mãos, nos fazendo fazer coisas que não são da vontade de Deus. E muitas vezes nós não temos força para dizer não ou para resistir, e o diabo se aproveita dessa legalidade para nos fazer transgredir cada vez mais. Quando a presença de Deus chega, há a libertação, e a palavra diz que aquele demônio que habitava dentro do ser, ele sai, e a casa se torna limpa. Quando a casa se torna limpa, Deus começa a operar, a agir, e de acordo com o que nós começamos a fazer diante dos olhos do Senhor, coisas espirituais começam a ser acrescentadas nas nossas vidas. E o mais precioso deles se chama Espírito Santo de Deus. E a palavra diz que o Espírito Santo enche, transborda, preenche o vazio, os espaços que dentro de nós está, e começa a nos dar direção, discernimento. E conforme nós começamos a buscar, a descer, a jejuar, a orar, coisas extraordinárias começam a ser reveladas aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, ao nosso pensamento, né? E Deus começa a derramar dons espirituais que faz com que nós venhamos a fazer coisas que para homens normais não são capazes de ser compreendidas, tanto que alguns dos heróis da fé são conhecidos por muitos aí que se dizem doutores em ciência, que a maioria dos heróis da fé de Deus são esquizofrênicos, porque eles têm visões de coisas que não existem, mas está sendo revelada ao servo de Deus, ao homem de Deus, à mulher de Deus, que o temem, que o amem em santidade, que mantém a sua vida no altar e deixa o seu dia ser preenchido pelo Espírito Santo do Senhor. Mas quando nós começamos a suprimir o poder de Deus, ou seja, querer evitar, porque a carne está gemendo, a carne está chorando, a carne não está se entregando, a carne não está querendo deixar aquilo que antes praticava, começa a vir as ações diabólicas. E as ações diabólicas no espiritual começam a acontecer através de sussurros, de vultos, de pensamentos, de coisas. E quando ele não consegue quebrar a barreira espiritual que Deus criou para não deixar o diabo nos atingir, ele consegue usar os que estão à volta para dizer: não faz assim, não é desse jeito não precisa tanta santidade, a vida é muito curta, passa rápido demais, e as bandejas que nos são oferecidas não são qualquer bandeja. O próprio Daniel diz que para ele receber das coisas do alto, ele teve que abrir mão dos manjares,
Manjares não quer dizer qualquer tipo de comida, é comida especial, era comida que não era oferecida a pessoas comuns, era reis, era governantes. Então nós entendemos que no espiritual, as coisas que nos são oferecidas não são coisas qualquer, são coisas que muitas vezes nos fazem balançar, nos fazem pensar duas vezes. E infelizmente muitos acabam sucumbindo, voltando, retrocedendo e fazendo aquilo que não é da vontade de Deus, que não é do querer de Deus. E o que acontece? O primeiro o Espírito Santo sai. O Espírito Santo não habita em casa impura. O Espírito Santo não habita em coisas pecaminosas, em pensamentos pecaminosos, em ações pecaminosas. O Espírito Santo geme, chora e tenta resistir, mas o prato muitas vezes é aceito, é abraçado, é consumido e causa uma ruptura grande. E o Espírito Santo, ao sair, deixa o tabernáculo que o antes servia para ele como morada vazio. E a palavra diz que aquele demônio que nunca desistiu, porque muitas vezes nós pensamos assim: não, eu resisti e ele foi embora, ele não vai voltar. Entenda, você não luta contra seres naturais, você luta contra seres espirituais que não sentem vontade de dormir, que não precisam se alimentar, que não são presos a coisas materiais e que tem um único propósito: fazer a vontade do seu Deus, do seu líder. Então os demônios, eles não desistem de nós, ele não desiste da nossa alma, ele tem um propósito. Que propósito é esse? Matar, roubar, destruir e principalmente tirar a presença de Deus das nossas vidas. E quando a presença de Deus sai, aquele espírito imundo que antes habitava volta, mas ele diz: agora vai ser diferente, agora eu não vou mais ficar aí dentro sozinho, eu vou trazer ajuda. E a palavra diz que ele chama mais sete demônios poderosos que junto com ele começam a habitar naquela pessoa. Então, voltando ao texto, voltando ao endemoniado gadareno, que abre a boca, o próprio Jesus, e confessa que quem está dentro daquele homem é legião, nós começamos a entender que foi alguém que se deixou contaminar por muitas vezes. Se nós vamos raciocinar friamente, se deixou cair muitas vezes, recebeu muitas ofertas do inferno e consumiu todas elas, não pensou duas vezes, ao ponto de estar habitando dentro dele incontáveis demônios que para olhos naturais e para pessoas naturais são difíceis de resistir. No capítulo de número 4 de Marcos, a palavra do Senhor diz que o Senhor toma uma decisão: colocar os seus discípulos dentro de um barco, porque necessitava passar para outra margem. E entrando dentro do barco, a palavra do Senhor diz que Jesus foi descansar. E quando chegaram em um ponto daquele mar, que na verdade é um rio, um vento poderoso começou a se levantar contra aquele barco e começou a balançar ele de um lado para o outro. E o vento também começou a alterar o mover da água, e a água começou a bater cada vez mais forte nas tábuas do barco, e o vento soprava e a água batia, e o vento soprava e a água batia. E a palavra diz que a cada vez que o vento soprava e que a água batia, era tão forte que o barco estava a ponto de quebrar. E os discípulos que ali estavam olhavam um para o outro e diziam: agora, o que vamos fazer?
fazer. E uns diziam: mas Jesus não está vendo estas coisas, Jesus não consegue perceber estas coisas. E começaram a murmurar, mas alguém entre eles teve coragem, foi olhar e colocou a mão em Jesus e diz: mestre, nós vamos morrer, nós vamos sucumbir, nós vamos perecer, o vento é muito forte, a onda é muito forte. Jesus olha para eles e diz: homens de pouca fé, levanta-se do lugar onde ele estava repousando, levanta a mão, e o vento imediatamente cessa. Pausa. Deus me dá uma ordem nesta noite, neste lugar, nesta casa de oração, para lançar sobre a sua vida a primeira profecia desta noite. Querendo o inferno ou não, mesmo ele achando que é poderoso, soprando e batendo, batendo e soprando, a mão de Deus está se erguendo nesta noite para paralisar todo o mover do inimigo contra você neste lugar, neste momento. Assim diz o Senhor. Mas na maioria das vezes nós costumamos ministrar para dizer: o poder de Deus sobre o vento é demais, o poder de Deus sobre a natureza é extraordinário. Porque costumamos muitas vezes ler rapidamente, costumamos muitas vezes não nos atentar àquilo que o texto realmente quer nos falar. O que acontecia no capítulo número 4 de Marcos era já uma manifestação diabólica, já era uma investida do mal, primeiro para trazer medo, para trazer pânico, para trazer desespero na vida que ali estavam. Por quê? Porque o intuito era fazer com que o barco não chegasse a outra margem. O intuito era fazer com que o barco não chegasse próximo aonde aquela legião estava alojada. O intuito era paralisar, tirar os discípulos do barco, para que eles não vissem o que ia acontecer, tirar Jesus da situação. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que querendo o inferno ou não, o barco vai chegar do outro lado. 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 E a palavra do Senhor diz, pastora Deus, que o barco chega. E aí nós vamos entrar na mensagem, porque até agora é a introdução. Às vezes, por não compreender o agir de Deus, nós deixamos passar certos moveres espirituais que são extraordinários e que nos traz, se nós permitirmos, experiências também extraordinárias. Mas eu quero deixar bem claro a você nesta noite: não tente compreender, não se esforce para compreender a ótica divina que muitas vezes Deus usa para fazer as suas escolhas. Não é possível a mente humana conseguir compreender a sua totalidade ainda a vontade e o querer de Deus. Existe em alguns momentos que Deus vai nos surpreender na história com coisas que nós já líamos, mas não tínhamos percebido, e vamos deixar de boca aberta como Deus é bom, como Deus é misericordioso, como a vida tem valor para Ele. E eu quero deixar bem claro que você, como estudioso da palavra,
Você sabe que Deus não se atém à aparência. Está descrito no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 7, que Deus não vê, que Deus não olha, que Deus não vê as coisas como nós costumamos ver. Então eu te convido neste momento, olha para cá, presta atenção, a sair do plano físico. Eu quero que você neste momento clame com toda a sua força: Deus me arrebata do natural e me leva para o sobrenatural da tua presença, para que eu possa absorver essa mensagem na sua totalidade, neste ambiente, nesta casa de oração. O Espírito de Deus se move dentro desta igreja e Ele está em busca de corações abertos, de mentes propensas a receber a sua ordem e a obedecer. E Ele disse: assim o fizer, a vida mudará, tudo à volta mudará, a família mudará, tudo se transformará pelo poder de Deus que está sendo derramada nesta noite, neste lugar, nesta casa de oração. O barco chega e a palavra diz que Jesus desce do barco. Quando Jesus desce do barco, algo extraordinário acontece. O que é, pastor, de tão extraordinário? O endemoniado que estava nos crepúsculos, ou seja, no cemitério, andando sobre os túmulos, sente a presença do Senhor. E quando ele sente a presença do Senhor, Renan, a palavra do Senhor diz que ele corre e vai até Jesus. É isso que eu quero que você comece a compreender nesta noite, porque nós vamos passar a falar das 5 características do endemoniado gadareno que fizeram com que Jesus enfrentasse uma tempestade e não desistisse para chegar naquele lugar. Primeira característica: quando Jesus chegou, quando Jesus se apresentou, Ele fez questão de vir. Ele fez questão de estar, Ele fez questão de se apresentar. E quando Jesus olha para aquele endemoniado, Ele vê o que muitas vezes Ele não vê dentro da própria igreja. O endemoniado, quando sentiu, quando sabia que Jesus chegou, ele saiu de onde estava e correu. E a palavra ainda diz mais: se prostrou. Se prostrou ao pé daquele que podia fazer algo por ele naquele lugar. Sabe o que Jesus está dizendo para a igreja? Muitas vezes não há cura, muitas vezes não há libertação, muitas vezes não há milagre, muitas vezes não há prodígio, muitas vezes não há maravilha, porque eu estou no ambiente, eu estou na casa, mas ninguém se apresenta, ninguém vem, ninguém me adora, ninguém se prostra, ninguém se coloca na posição para receber do alto. Segunda característica, a palavra diz que ele andava sobre túmulos. A palavra diz que ele morava em meio aos sepulcros. Então, quando Jesus coloca o pé e sai de dentro do bar e vê um homem cheio de demônios se prostrar diante dele, e Jesus, que é conhecedor de todas as coisas, sabe e viu de onde ele saiu e onde ele habitava, disse: este é um homem que eu posso usar, que pode ser um dos meus discípulos, porque primeiro ele é alguém que me adora, segundo, ele é alguém que não tem medo, ele é corajoso, ele anda em lugares que para muitos é terrível, ele anda em lugares que para muitos causam pânico, ele anda em lugares que para muitos traz medo, que para muitos não, eu não posso ir, eu não tenho como entrar, eu não sou forte o suficiente, eu tenho medo. O medo é opositor
para muitos não valia a pena, que para muitos não tinha em que colocar ele para servir. A palavra do Senhor diz que a terceira característica daquele endemoniado que chamou a atenção de Jesus naquele lugar é porque a própria palavra do Senhor diz que ele era um homem que quebrava cadeias, que quebrava aguilhões. Cadeias é tudo aquilo que no espiritual quer te prender. Cadeia é tudo aquilo que no espiritual quer te impedir de chegar aonde Jesus deseja. E aguilhões são coisas de ferro com algemas que são colocados nos tornozelos e ligam uma perna à outra e impede-se de se andar livremente. Aguilhões são coisas que querem parar a nossa caminhada, que querem parar o agir de Deus nas nossas vidas, que querem parar aquilo que Deus quer fazer comigo. E Deus viu que naquele homem havia uma força extraordinária. Que força era essa? Era a força de quebrar cadeias, era a força de quebrar aguilhões. E Deus olhou para ele, olhou para os discípulos e voltou a olhar para ele e disse: esse homem eu posso usar. Porque este homem, ele não se detém, ele não se deixa parar, ele quebra as cadeias, ele quebra o aguilhão, e ele anda, ele marcha, e ele vai. Se é usado assim na mão do inimigo, o que fará este homem na mão do meu Espírito Santo? Se é usado assim, quebrando cadeias e aguilhões, está sendo dominado pelo demônio, imagina o que este homem vai fazer quando estiver cheio do meu Espírito Santo na sua vida. Quarta característica que aquele endemoniado, pastora Deus, chama a atenção do Senhor. A palavra de Deus diz que ele era um homem que clamava de noite e de dia, clamava nos montes e clamava também nos sepulcros. O que Deus está dizendo para nós nesta noite é que aquele homem tinha o que muitos hoje não têm mais dentro da casa do Senhor. Não tem mais interesse de orar, não tem mais interesse de jejuar, não tem mais interesse de ler a palavra. Deus está exortando a sua igreja na terra e está neste momento dizendo que o seu olhar voltou-se para um homem que continha dentro dele uma legião de demônio, mas estava mostrando para Jesus que se Jesus o escolhesse, que Jesus o libertasse, ele era alguém que clama de dia, que clama de noite, seja no monte, seja no sepulcro, ou seja no alto, ou seja nos confins da terra. Ele não vai parar de orar, 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 ele não vai parar de orar. Quinta característica e última, a palavra do Senhor diz no livro em que escreveu o evangelista Marcos, em Marcos
região de Gadara. E no Evangelho de Marcos está escrito que aquele homem, ele se feria com pedras. Está escrito, capítulo 5, os primeiros versículos, fala que quando eles viram aquele homem, ele se feria com pedras. E o Senhor viu algo naquele homem que ele não costumava ver. E eu creio que Jesus olha para os seus discípulos e vê ainda neles algo que eles precisam melhorar muito. Muita lapidação ainda precisa ser feita. Jesus andava com homens que estavam começando a ver e entender os mistérios de Jesus. Era início do ministério de Jesus. Mas Jesus já via que entre eles já havia competição. Alguns já diziam: eu sou maior. Não, não é tu maior, eu sou maior. E alguns queriam saber quem era o maior, em que posição ia se sentar quando Jesus fosse tomado pelos céus e quando eles encontrassem com Jesus também naquele lugar. Jesus viu que eram pessoas que ainda não tinham a capacidade de se ferir, de ser feridas, porque se em vida ainda elas estavam sendo tomadas pelo orgulho de posição. Imagine quando eles chegassem na igreja e o pastor não falasse com eles. Imagine quando eles chegassem na igreja e a pregação não fosse a que eles queriam ouvir. Imagine quando eles chegassem na igreja e estivessem sentados nos bancos alguém que eles não queriam estar com eles no mesmo ambiente. Nós estamos vivendo num tempo em que tudo fere as pessoas, e quando elas são feridas, as primeiras coisas que elas fazem é deixar Jesus, é se afastar de Jesus. O pecado é tão imundo que faz elas fazer coisas imundas, coisas terríveis, coisas insuportáveis, e elas costumam fazer isso sorrindo, fazer isso se alegrando. Mas quando são descobertas, quando são feridas na alma, elas costumam culpar a igreja, o dono da igreja, o pastor da igreja, o ciclo da oração da igreja, os membros da igreja, o nome da igreja, porque elas não querem ser feridas. Mas Deus, em alto e bom som, diz que encontrou em um lugar de desprezo, em um lugar onde ninguém queria ir, em um lugar onde um homem morava sozinho, alguém que não tinha medo de se ferir, que não tinha medo de sofrer dores. E o Senhor olhou para ele e viu o seguinte: é como Estevão, pode estar chovendo pedra, mas ele vai olhar para o céu e nada vai tirar a visão de Deus da vida dele. É tudo dodói, é tudo chorando. Ah, não, essa igreja não presta, essa igreja não é assim, não é assim que se faz as coisas. Estou machucado, está doendo. Ei, Jesus está dizendo que encontrou um endemoniado que se feria, mas não queria sair da presença de Jesus. E o que aconteceu, pastor? O que havia de se esperar? Ele foi liberto. Porque um homem com tantas qualidades não poderia ser descartado por Jesus. Aí sabe o que é mais magnífico, pastor? Sabe o que é mais extraordinário, pastor Deus? É que Jesus liberta. E a palavra diz que
Ele toma um banho, se veste. E os que costumavam ver ele nu, já começaram a ver ele vestido, organizado. Aí ele chega para Jesus e diz assim: mestre, deixa eu ir contigo. Deixa eu entrar no barco aqui contigo. Aí você lê o capítulo de número 5, versículo 18 e 19 comigo. Que Jesus olha para ele e diz: não, você não vai. Você vai voltar para os teus. Eu preguei essa palavra por mais de 20 anos e não entendi essa parte. Por mais de 20 anos eu preguei essa palavra. Eu peguei a conta de quantas vezes. E eu dizia assim: existem sonhos que Deus vai libertar, que Deus vai curar, que Deus vai tirar os demônios de dentro dela, mas ela não terá a confiança de Jesus. Jesus não deixará ela entrar no barco, porque Jesus não vai confiar nele. Ele é recém-convertido. Eu estava enganado. Porque eu não conseguia ver as características das qualidades deste homem. Eu via ele como nós costumamos ver quem está em pecado. Não presta mais, está quebrado. E o que a gente faz com coisas quebradas? A gente joga fora. Não tem mais jeito. Tantos anos eu falei isso. Posso ter desviado algumas pessoas por causa desta palavra. Porque alguém pode se afastar de alguém por causa desta palavra. Eu estava errado. Sabe por quê? Jesus disse para ele não entrar no barco. E disse: vai ter com os teus e fala para eles a maravilha que eu te fiz. É porque depois da libertação, depois da transformação, igreja, Deus olhou para aquele homem e viu que ele estava pronto. Ele não precisava mais da lapidação. O que ele tinha passado, o que aconteceu com ele foi o suficiente para transformar ele à estatura do homem que Deus precisava. E Deus olha para os seus discípulos com ele no barco, e Deus vê um ladrão, Deus vê um que vai negar a ele, Deus vê um que vai andar com Jesus, vê os milagres de Jesus, vê as coisas que Jesus falava, as coisas que Jesus passou e as coisas que Jesus disse que ia passar. Andou com Jesus por 3 anos e meio, mas só acreditou depois que Jesus foi morto e ressuscitou, e quando ele conseguiu ver as feridas. Tem pessoas que são assim. Deus fala, Deus ensina, Deus mostra, mas não acredita, quer pagar para ver. Jesus olha para 12 homens que ainda vão passar por coisas, que ainda vão ver coisas, e o próprio Deus olha para aqueles homens e não vê eles preparados para a obra. Um ex-endemoniado estava pronto. Jesus disse: não, volta para os teus. Aí versículo 20, coloca aí versículo 20, versículo 20 de Marcos 5. Olha o que a palavra diz. E ele foi, e começou a anunciar
em Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilham. Sabe o que é isso, irmão? Um ex-endemoniado tinha se transformado em um apóstolo de Cristo. Já estava pronto para fazer a obra, e a Bíblia diz que ele anunciou em Decápolis. Decápolis era um lugar onde havia uma junção de 10 cidades. Ele saiu e anunciou em 10 cidades. As maravilhas que Deus fez. E o que é que a palavra diz? O que é que a palavra diz? E eles se maravilharam, ou seja, se converteram. Glória a Deus. Quiseram saber quem é esse Jesus. O homem que ficou pronto antes mesmo dos discípulos de Cristo. O pregador gadareno. Fique de pé, irmão. Que esta palavra venha te ensinar a ser crente. Porque na maioria das vezes nós ceiamos aqui, nós somos ministrados por esta palavra. Mas sabe o que vai acontecer, pastora Alessandra, na vida de alguns? Vão chegar em casa, vão colocar a Bíblia no seu lugar de costume, vão pegar o telefone e vão pedir uma pizza. Tanta gente precisando ouvir, tanta gente precisando aprender, tanta gente precisando ser alcançada, e nós, o que se dizemos discípulos, damos trabalho para fazer, meu irmão. E quando fazemos, ainda fazemos cheio de dificuldade. Que esta palavra te alcance, não só você, mas aquele que vai assistir também na sua casa, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor nesse momento.